Convido você para uma breve meditação na Palavra de Deus. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, apenas o versículo 30. Diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Muita coisa se tem escrito através dos tempos sobre a cruz de Jesus. Isso tem sido assunto para escritores escreverem muitos livros. Tem sido a empolgante manchete de jornais e revistas no mundo todo. Tem sido até a razão de acirrados debates em mesa redonda, em televisão, em rádio, onde se fala da truculência, da hostilidade, da injustiça cometida na morte de Jesus. E até os poetas veem na cruz de Cristo um manancial imenso de inspiração para comporem as suas obras. Realmente a cruz de Cristo, que até então era símbolo horripilante de morte, com requinte de perversidade, como um nojento instrumento de tortura, o qual a pessoa crucificada morria lentamente, sofrendo dores terríveis. Era uma execução macabra que só a insensibilidade do ser humano podia conceber tal violência. Mas a cruz de Cristo tem mistérios infindos. A cruz não foi só uma violência cometida, uma injustiça praticada pelos homens, mas em contrapartida, a despeito da grande tragédia que se cometeu, a mensagem da cruz tem ensinamentos profundos. É voz altissonante a proclamar a gloriosa mensagem de perdão, de reconciliação, revelação maior do amor de Deus, o Pai, e que só pode entender aquele que, iluminados pelo Espírito Santo, com fé, com profunda gratidão, achegam-se a ela. A imagem da cruz tem transformado ultimamente como uma joia, como um material comercial. Eles constroem cordões com uma cruzinha colocada no cordão. Eles colocam cruz no paletó. As mulheres têm uma forma de um broche colocado nas roupas. Mas o interessante, o importante é que pense na cruz, no instrumento que era um instrumento asqueroso, era um instrumento nojento, era um instrumento vil de tortura e morte, que agora é transformado na expressão maior do amor de Deus para com o homem perdido. Se antes a cruz era símbolo repelente de medo, de pavor, e quando as pessoas tinham que passar em frente ao Monte das Caveiras, a história nos diz que elas viravam o rosto para não olhar para aquele lugar de morte, aquele lugar terrível, aquele lugar maldito. Hoje, porém, a cruz é o símbolo adorável de precioso, glorioso, de esperança, de vida, de salvação para todos os cristãos no mundo inteiro. Se antes era símbolo de maldição, hoje é símbolo de vida. Se era símbolo de agressividade, hoje é de paz. Se antes era de desesperança e morte, hoje é de vida e de continuidade. Se antes era de tristeza, hoje é de alegria. Se antes era de derrota e morte, hoje é de vitória e vida. Se antes era de ódio e desprezo, vingança, hoje é de amor e compaixão. Eu acho que nós ficaríamos muito tempo encontrando as grandes transformações
do antes e do depois de Cristo. Mas Jesus disse: está consumado. Ah, quantas verdades, quantos valores estão implícitos nestas duas palavras. Não era só o fim do suplício de Cristo, da dolorosa e vergonhosa morte que estava chegando ao fim, mas tenho para mim que entre tantas vitórias eu destacaria a primeira como a restauração do relacionamento com Deus. Aquele obstáculo, aquele impedimento que separava o homem de Deus pelo pecado de Adão e Eva no paraíso, porque desde que Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. Ele perdeu a dignidade, ele perdeu a confiança, ele perdeu o relacionamento com Deus, porque ele se transformou num pecador. E Deus é santo. A sua natureza é incompatível com o pecado. Mesmo que Deus continuasse amando a criatura sua, homem caído, ele não podia manter comunhão com este homem. Aí então o relacionamento teve que acontecer, teve que afastar de Deus, ser cortado. Ah, mas quando Jesus, pendurado naquela cruz, ele diz: está consumado. Este entrave, este impedimento, esta barreira foi quebrada, retirada, demolida. O preço foi pago. O véu do templo então é rasgado do alto a baixo, desobstruindo, franqueando ao pecador perdido que andava longe de Deus. Agora ele é aproximado. O Santo dos Santos, que outrora era impenetrável, suas portas foram escancaradas, abertas, para acolher o penitente pecador que, arrependido, como aquele ladrão indigno que partilhava com Jesus do mesmo suplício, este, porque era merecedor, ele ainda no último momento de vida, ele olha para Jesus, enxerga, reconhece estar ali o Filho do Deus eterno e crendo, e no seu último momento ele faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando vires no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, que preciosa, eloquente, gloriosa é a mensagem da cruz. Como nos faz bem para a alma, como nos aquieta o nosso coração e nos traz consolação, esperança, que também um dia, quando daqui nós partirmos, estaremos com Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Ah, se o homem pudesse olhar para a cruz de Cristo, se o homem pudesse ver, se o homem pudesse ouvir esta mensagem que é altissonante proclamada, se ele pudesse ver o imensurável amor manifestado, que tudo que ali foi feito era dívida que era sua e que foi paga. Ali Jesus não só consumou a nossa redenção, mas ali ele extinguiu o monopólio, ele aboliu a exclusividade de um povo, de uma nação, para estender a todos os homens do mundo o direito à salvação, mediante a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho amado do Deus eterno. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso sem demora, porque Jesus morreu naquela cruz para salvar também a sua vida, a sua alma. Creia nisso, confie no Senhor Jesus e receba-o como Salvador da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.